Quais as melhores e piores ações para se ter uma carteira de investimento? É difícil eu listar quais são as melhores ou piores ações, mas eu vou te ensinar princípios, porque quando você conhece os princípios, quando você sabe os princípios, você é um homem livre ou uma mulher livre. Quando você sabe somente a dica do momento, você é um escravo de alguém, seja um escravo meu ou de uma outra pessoa. Mas o que acontece? Quais são as melhores e piores ações para você ter em carteira? As melhores são aquelas que se mostram capazes de aumentar o lucro da empresa. Então, aquelas ações de empresas que mostram capacidade de aumentar o lucro, basicamente são as melhores ações. Por quê? Porque o preço de uma ação sobe à medida que o lucro da empresa sobe. O preço da ação cai no longo prazo à medida que o lucro da empresa cai. Porque no curto prazo você tem os traders, você tem toda aquela oscilação diária, toda aquela especulação que você não deve nem estar antenado nisso, né? Não tem sentido nenhum. Mas basicamente, por que faz sentido o preço da ação subir à medida que o lucro sobe? Imagina o seguinte, você tem um funcionário, um vendedor, que ele vende, e aí ele vende plano de saúde. Esse vendedor vende 10 planos de saúde por dia. Aí você tem um outro vendedor que vende 2 planos de saúde por dia. Digamos que você tem que pagar um salário para cada um deles. Para quem você paga o salário maior? É óbvio que você vai pagar um salário maior para aquele que vende 10, porque ele tem mais resultado, ele gera mais resultado, ele gera mais lucro, ele gera mais valor, ele é mais valioso. Ele é mais valioso. Então, faz total sentido, quanto mais lucro uma empresa dá, mais valiosa ela é, mais valor ela tem. Se ela tem mais valor, o preço sobe, o preço acompanha, porque os investidores veem que tem mais valor porque gera mais lucro. Então você tem que focar justamente nessas empresas que denotam e mostram uma capacidade de aumentar o lucro com o passar do tempo, certo? Você pode focar também em ações que têm um excelente lucro, mas estão com preço extremamente defasado? Pode e deve. Mas eu estou te mostrando um princípio fundamental aqui, depois a gente tem as nuances que você pode seguir. Algumas peculiaridades, uma parte contextual e tudo mais. Tá? E então assim, as melhores ações são essas, que se mostram capazes de expandir o seu lucro com o passar dos anos. Tá? Quais são as piores ações para você ter em uma carteira de investimento? As piores ações são, tem alguns perfis, tá? Mas principalmente ações de empresas altamente endividadas. Altamente endividadas. Por quê? Pouco tempo atrás, meses atrás, a gente vivia num oba-oba de taxa de juros a 2%, em que muitas empresas pegaram muitos empréstimos, se endividaram pra caramba, só que a gente viu essa taxa de juros multiplicar por praticamente 7 vezes. E agora, o custo dessa dívida contratada no momento de juro mais baixo é muito mais alto, está fazendo diversas empresas terem um lucro muito pequeno, reduziram muito seu lucro, ou terem até prejuízo, algumas entrando com o processo de recuperação judicial, que é basicamente uma falência. Ela está dizendo assim, estou falida, não consigo pagar minhas contas, preciso reorganizar reestruturar todas essas minhas dívidas para eu conseguir pagar vocês futuramente. Basicamente é um processo como esse, a recuperação judicial. Então, o que acontece? A pior coisa é você ter empresas altamente endividadas. Quando você investe em empresas altamente endividadas, você, no momento que a maré baixa, no momento ruim do ciclo para as ações, do ciclo da economia para as ações, o que você tem? Ações de empresas que lucravam muito dando prejuízo, né? E muitas vezes não dá tempo de você reagir a isso, você vender antes, porque você não sabe até onde que vai a taxa de juros. Você não sabe o que vai acontecer com o lucro da empresa. Você não tem clareza total. Então você investir, as piores ações na minha visão são aquelas ações de empresas com um endividamento muito alto que torna muito arriscado aquele investimento. E outra coisa mais óbvia ainda do que empresas com endividamento alto é empresas que não dão lucro, gente. Alguns de vocês têm essa mania maluca de você ficar procurando qual é aquela empresa que vai dar uma grande porrada porque vai fazer um turnaround, vai fazer toda uma reestruturação que ela dava prejuízo e vai dar lucro. E vocês ficam apostando, vocês não estão investindo. Quer apostar? Aposta. Mas tem outros jogos bem legais para você apostar. A Bolsa de Valores não é um jogo, não é um cassino. Vai lá se divertir para perder dinheiro, vai com valor para você perder mesmo. Agora, você quer fazer um investimento sério com uma pessoa adulta, madura, e não ficar fazendo apostinha para hormonalmente te fazer feliz por um momento? O que você faz? Você tem que focar em empresa decente, né? Então, fuja de empresas que dão prejuízo, mesmo que as promessas de lucro sejam maiores. Para mim, esse é um tipo de ação muito ruim. Outro tipo de ação
que são as piores, assim, setores complexos, setores que a empresa não controla nem o preço do produto que ela vende. Então, em geral, foge. Quando você tiver mais entendimento, você pode entrar. Exemplo, petróleo. Petróleo. Por quê? Porque a Petrobras, por exemplo, não manda na cotação do petróleo e o petróleo é cotado em dólar e não manda na cotação do dólar. Então, você tem uma empresa que vende um produto que ela não controla o preço desse produto. Olha que louco. Então, o resultado da empresa não está na mão dela, não está na capacidade de gestão. Está na mão do mercado internacionalmente, que não é nenhuma pessoa especificamente, mas é todo o sistema do mercado financeiro mundial. Ou seja, você não tem previsibilidade nenhuma. Tá? Então, em primeiro lugar, piores empresas é empresa que dá prejuízo. Em segundo lugar, setores complexos. Em segundo lugar, empresas altamente endividadas. Em terceiro lugar, ali um alerta, setores muito complexos, muito imprevisíveis, podem fazer com que você tenha péssimos resultados investindo em ações. E as melhores empresas são aquelas empresas que têm capacidade de aumentar o seu lucro com o passar dos anos. Tá? Isso aqui é batata.